Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, a gente vai mostrar para vocês que o Brasil vai fazer parte de um novo grande laboratório regional na América do Sul. Nós ingressamos num convênio para participar do primeiro laboratório de pesquisa de luz gama da nossa região. Veja ainda neste programa. Nós também vamos falar para vocês um pouco mais sobre a questão do veículo VS-50, que a aeronáutica contratou junto à iniciativa privada com o nome de Rato para fazer o teste com o veículo hipersônico 14X. Nós conseguimos um posicionamento da Avibraz sobre a proposta apresentada pela MECD e aceita pela FINEP. Você que acompanha nosso programa sabe que o motor S50 é um motor derivado do projeto do VLS e que vinha sendo desenvolvido pela Avibraz sob concessão do Instituto de Aeronáutica e Espaço do DCTA para a construção do primeiro lançador de satélites brasileiro, o VLM. Antes do lançamento do VLM, porém, é necessária a realização de testes com uma versão menor do VLM, no caso, o VS-50. Como mostramos aqui no nosso programa, a aeronáutica pretendia usar o VS-50 como veículo de testes para um outro projeto, o 14X, veículo hipersônico que o IEAV, Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica em São José dos Campos, vem estudando desde 2008. Na nossa edição de 2 semanas atrás, mostramos que a aeronáutica desistiu do VS-50 como propulsor para o 14X e que agora contratou via FINEP a empresa MECD para fazer um foguete similar e que, segundo a própria MECD, usará o motor que vinha sendo desenvolvido pela Avibraz. Então, o Rato ele tem a felicidade de atacar dois projetos ao mesmo tempo, dois projetos estratégicos da Força Aérea. O primeiro é o 14X, o Scramjet, que vai ali na ponta, que é a carga útil, é o objeto a ser acelerado. E a Força Aérea foi muito feliz em fazer a escolha, e a gente atuou de forma bastante conjunta com a Força Aérea, em colocar um motor que era da preferência da Força Aérea para o programa espacial, que é o S-50. Então, a gente, numa cajadada só, vai qualificar em voo 2 produtos. O 14X, vai fazer já protótipos dele em voo, né, dando continuidade à última missão, que foi a missão Cruzeiro de 2021, e colocando o motor S50, qualificando ele em voo, né, que os últimos testes, o último teste foi em bancada, banco de tiro, agora colocando ele também em voo, então com isso a gente consegue não é um projeto importante só para a MECD, mas a gente entende que é um projeto muito importante para o Brasil. O representante da MECD, entrevistado pelo nosso programa, deixou claro que a aprovação da proposta incluía o posicionamento da empresa em ser gestora completamente do projeto, incluindo a construção do próprio motor S50, e que até equipamentos do IAE que estão na Avibraz atualmente deveriam ser removidos. Com relação ao motor da Avibraz, a gente fez a seguinte análise de conjuntura. O Brasil hoje tem 2 locais que já estiveram operacionais para o carregamento de grandes motores foguetes. Um deles, sabidamente, é a usina Coronel Abner, pertencente ao IAE-DCTA. O segundo é a Avibraz, onde foi feito o carregamento dos motores S-50. Então, seriam os 2 lugares que potencialmente não só a gente, mas todos os consórcios de grandes foguetes pensaram. Então, a MECD também pensou neles. Há um pequeno problema, os 2 não estão operacionais hoje. Eles são 2 locais de grande capacidade, de grande conhecimento, com engenheiros brilhantes, mas, infelizmente, os dois passam por processo de falta de investimento. No caso da Avibraz, a Avibraz está numa situação extremamente delicada, né? Nem cabe a mim comentar muito, que eu não faço parte do processo, mas a MECD apontou uma terceira via nesse processo, que foi a via que foi aprovada pelo FINEP e aprovada pelo Comando Aeronáutico, que é fazer uma nova fábrica de carregamento de motores foguete nas dependências da MECD, em Paraibuna, né, no nosso site ativo, que já tem autorização para isso,
onde a gente já faz o carregamento das bombas. Nós vamos subir um segundo galpão ali, em área já delimitada, em área já autorizada pelo Exército Brasileiro, para fazer o carregamento de motores. E por que isso? Para dotar o Brasil novamente de uma fábrica privada operacional de motores foguete no geral. Não só grandes motores, que é o caso do S-50, os demais motores de grande porte do IAE, também a gente também se tornou à disposição para os demais consórcios de foguete para carregar os estágios dos motores dele também, mas carregar calibres menores, foguetes mais de uso militar, 70 milímetros, 122 milímetros, calibres de uso de artilharia no geral. O projeto do motor S-50, ele foi concedido pela Aeronáutica, pelo IAE, à Avibraz. Para que vocês produzam, vocês vão fazer um novo acordo com a Aeronáutica? Essa é a intenção que a gente já demonstrou para a Força Aérea, não só da documentação e do projeto, tá, Edmond, mas também dos ferramentais. Tem muita coisa do IAE que está na Avibraz hoje, que está em comodato, que está em empréstimo para a Avibraz. Então, tudo aquilo que já se viveu, já se projetou, a gente não quer começar do zero. Que esse, aliás, o custo e o cronograma não permitem que a gente se dê ao luxo de fazer tudo de novo. Então, já existe muito esforço colocado, é um motor excelente, o S-50, ele é a base do programa espacial, não só para o VLM, mas para as demais versões de lançadores que o Brasil tem no seu projeto. Então, a nossa intenção é justamente pegar os desenhos do S-50, o projeto, os cálculos de dinâmica, os cálculos estruturais, aproveitar todos os relatórios de teste, tudo que foi feito até agora, e continuar daí. Então, os ferramentais, as carretas de transporte, tudo aquilo que já existe, a gente quer fazer novamente uso disso para que a gente possa, né, dado que o recurso do edital é limitado e o recurso foi calculado, né, pelo FINEP e pela Força Aérea, já tendo em mente de que se partiria de onde se fez, isso ficou muito claro para a gente, quando eles orçaram o rato, não era para fazer um motor novo, era para continuar de onde parou. Então, para fazer sentido, a nossa participação, a gente vai continuar com essa estratégia. O que mudou foi a questão da fábrica, que é uma fábrica que se fez necessário para a proposta parar em pé, mas o projeto é o projeto da Força Aérea. Então, a MECD vai estar dando continuidade com assistência constante, a revisão constante da Força Aérea, para que esse motor tenha a cara e o jeito daquilo que eles esperam. Em nota, a assessoria de imprensa da Avibraz informou que o contrato da empresa com o Instituto de Aeronáutica e Espaço referente à produção do motor foguete S-50 continua em vigor. Na nota, a empresa ressaltou ser a única produtora do motor com autorização da Aeronáutica e enalteceu as características técnicas do produto que ela deveria ter condições de entregar. O contrato da Aeronáutica com a Avibraz para o motor S-50 prevê a construção inicial de 6 unidades, que seriam usadas nos testes de bancada, nos testes com o VS-50 e, posteriormente, com o teste final do VLM. Segundo a nota da Avibraz, o motor representa uma etapa determinante para a conclusão do veículo lançador de microsatélites. A Avibraz e a Aeronáutica estão empenhadas em garantir o sucesso do projeto, conclui a nota. Muito bem, daqui a pouquinho no nosso programa, posicionamento de uma das lideranças do governo no Congresso sobre a tramitação do projeto do deputado Guilherme Boulos, que pode desapropriar a Avibraz, e também sobre as negociações conduzidas pelo BNDES para que a empresa seja assumida por um grupo de empresas brasileiras. É ainda neste programa. Mas, enquanto isso, os trabalhadores da Avibraz continuam amargando um período de muita dificuldade. A greve na empresa completou 700 dias no último mês de agosto. E a gente traz agora para vocês um vídeo produzido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos sobre a questão. Veja.
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos move uma ação civil pública contra o governo federal, pedindo que o Estado intervenha na empresa. Conforme divulgado pelo Sindimetal, no final do mês de agosto, o juiz federal Renato Bart Pires, da Terceira Vara Federal de São José dos Campos, determinou a intimação do governo federal para que ele se pronuncie, na época, em até 72 horas dentro da ação. Para pedir a intervenção federal, o sindicato argumenta que a Avibraz se trata de uma empresa estratégica, essencial para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e fundamental para a segurança e defesa nacional contra atores externos. O governo federal é o maior credor da Avibraz, a quem a empresa deve 396 milhões em razão de dívidas contraídas junto ao BNDES, à FINEP e ao Banco do Brasil. Segundo a ação do sindicato, a intervenção do governo Lula permitiria aporte financeiro na empresa, regularização dos salários atrasados e retomada do processo produtivo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz uma entrevista com um dos líderes do governo no Congresso sobre a situação da Avibraz. Um instante só, não sai daí. Muito bem, vamos tentar saber agora um pouco de como está dentro do governo a expectativa para a solução do problema da Avibraz. Vamos conversar então diretamente de Brasília, que gentilmente aceitou nos atender, com um dos líderes do governo, deputado Carlos Zaratini. Muito bom dia, deputado, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Houve na semana passada a divulgação de uma informação pela CNN de que o governo articula via BNDES a formação de um pool de empresas para tentar assumir e gerenciar a Avibraz. Até onde essa iniciativa já chegou aí ao parlamento? O que vocês têm ouvido dos interlocutores que vocês têm no governo sobre a disposição em tentar resolver esse problema? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer falar com vocês. Bom, a situação da Avibraz é uma situação bastante complexa, né? E começa pelo fato de que o seu proprietário dificulta muito a transferência do controle da empresa e nenhuma outra empresa vai aceitar assumir dívidas tão altas como tem a Avibraz, né, sem ter as condições de controle total, né? A gente viu uma ação de uma empresa australiana que veio anunciando que tinha interesse, pegou uma carta que deu-lhe direitos de prioridade nessa compra, né? Na minha opinião, isso foi uma ação principalmente do lado dos norte-americanos, no sentido de bloquear que outras empresas chegassem, né? Essa empresa australiana não tem condição nenhuma de efetuar essa compra. A gente viu também interesse de uma empresa chinesa em adquirir a Avibraz, né? E isso sim nos pareceu que tinha interesses reais, mas por parte aí entra o jogo geopolítico internacional, né? Porque aí da parte dos norte-americanos tem o interesse contrário, né? De que a China não entre tanto no mercado produtor brasileiro, como detenha uma tecnologia que é uma tecnologia importante, que é a tecnologia que a Avibraz detém, né? A propulsão de mísseis, de foguetes, enfim, todo o sistema que eles já têm conhecimento pleno. E isso, logicamente, entre aspas, veto norte-americano também preocupou os militares brasileiros, que têm uma relação histórica com os Estados Unidos, né? Todas as nossas forças armadas têm uma relação muito umbilical com os militares norte-americanos, né? Isso é uma coisa que, enfim, a gente vai ter que trabalhar muito para que isso seja modificado, né? E nos permita ter um outro nível de abertura.
Bom, e a terceira questão é a possibilidade do BNDES capitanear uma série de empresas, né, para que a gente dê o salto à frente e consiga, de fato, recuperar a Vibras, né? Eu conversei com pessoas representantes de fundos, né, que têm interesse, né, mas o problema todo é garantir o quê? Que, de fato, as compras, né, que foram anunciadas, compras do Catar, né, uma compra grande do Catar, uma compra do próprio Exército Brasileiro, sejam garantidas, né? Então, essas compras fariam com que a empresa tivesse condições de produzir e com um destino já garantido, né? Então, principalmente o Exército Brasileiro dando o ok de que estaria efetuando essa compra, que é pequena, mas ela já serviria para reativar. E o Catar dando uma outra garantia de compra também, isso já seria um ponto de partida importante. E teria que haver também algum aporte de capital, né, para que a empresa voltasse a funcionar. Além, evidentemente, de um acordo com os trabalhadores, né, no sentido de que haja garantia do pagamento dos salários para frente, né, e um acordo em relação ao para trás, né, ao que os trabalhadores têm a receber de todo o período que eles têm os salários atrasados, né? Normalmente, nesses casos, a própria justiça já determina um parcelamento, né, desse atrasado. Então, e eu acho também que os trabalhadores não se oporiam a uma solução em que eles tivessem garantia de receber corretamente os seus salários mês a mês e tenham um projeto, um plano de recuperação daquilo que ficou não pago, né? Então, é uma solução complexa, mas eu acho que o BNDES tem condições de encaminhar isso. Nesse interim, enquanto as empresas Norinco e a Defendtex faziam as propostas, enquanto tudo isso acontecia, nós tivemos aí uma decisão judicial mediante uma liminar do sindicato para que o governo estabeleça em 72 horas aponte caminhos para a solução. Além disso, nós tivemos também, 2 semanas antes, o ingresso por meio do deputado Guilherme Boulos de um projeto de lei no sentido de desapropriar a Vibraz. Eu estou usando o termo desapropriar porque é o termo que consta no projeto de lei. Como é que vocês viram essas duas iniciativas? Houve discussão a respeito do projeto do Guilherme Boulos? Olha, lógico, eu acho que a proposta do Boulos é a proposta ideal, né? Que se a gente que a gente tenha uma empresa efetiva sob, sob comando do governo brasileiro. Eu acho um pouco difícil, porque a gente tem uma limitação orçamentária violenta, né? O arcabouço, o famoso arcabouço fiscal, ele põe uma restrição violenta nos gastos do governo. Nós estamos vendo que o governo teve que fazer contingenciamentos bilionários, né, de áreas importantes da educação, da saúde, então, da própria defesa. Então, é um pouco, eu acho assim, é um pouco, não que eu não sou contra, eu sou a favor, mas eu acho um pouco irreal a gente caminhar por aí agora. Porque nós precisamos de uma solução imediata, a mais imediata possível, porque vai se acumulando um passivo. Então, é necessário resolver esse problema com agilidade. Essa discussão de conseguir recursos para fazer a desapropriação, para fazer o. Porque, lógico, se o governo fizer isso, ele tem que pagar os trabalhadores, né? Ele tem que ter. Então, é lógico que isso vai levar a uma solução que tem que ter disponibilidade de caixa imediata, né? Não me parece que isso seja possível na situação financeira que se encontra o governo.
Deputado, o senhor falou na resposta anterior sobre a questão da geopolítica mundial, né? E nesse momento a gente tem o governo brasileiro muito afinado, muito próximo de chegar a um acordo com os indianos para o fornecimento, inclusive, de mísseis, né? E em outra frente, a gente tem o que o senhor chamou de embargo norte-americano para a venda da Avibraz aos chineses. A informação da CNN é que a venda para os chineses não seria positiva, porque depois nós teríamos dificuldade de vender equipamentos bélicos para países que não sejam da OTAN. No caso, o senhor já está colocando uma questão além, né? Não há o interesse dos norte-americanos de que a China esteja aqui dentro do que eles consideram o quintal deles. E para nós, brasileiros, qual que é a opinião do senhor? Qual que é o melhor lado que nós deveríamos estar nessa ultrapolarização que tem se desenhado atualmente no mundo, Estados Unidos e China? Nós já não estamos do lado do chinês? Não, ainda não, né? O Brasil sempre teve uma diplomacia que buscou sair fora da polarização, né? De ter relações com a China, com a Rússia e com os Estados Unidos, como historicamente sempre teve. A relação com os Estados Unidos é a relação principal do Brasil, pela própria história, pelo fato de que durante décadas a China e a Rússia ficaram distantes do Brasil, né? Agora nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova situação, onde, por exemplo, o Brasil participa dos BRICS, com a China e com a Rússia, né? E com a Índia, né? A gente está nos BRICS, então a gente procurou sair fora daquela de ser o quintal americano, tentando construir um mundo multipolar, né? Esse mundo multipolar, o Brasil quer ser, a aspiração do Brasil é estar jogando com todos, né? Não é se alinhar com um lado. No entanto, a situação mundial é de tensionamento, né? A guerra da Ucrânia mostra isso, o que está acontecendo na faixa de Gaza mostra isso, né? Esse esgarçamento, essa polarização que, em boa medida, representa a perda de importância dos Estados Unidos no contexto mundial, dada a ascensão principalmente da China, mas também da Índia, né? E, de certa forma, da Rússia, né? Em terceiro posto. Então, os Estados Unidos tenta restabelecer um novo patamar de relacionamento no mundo. E o Brasil fica no meio, né? Fica ali para onde que vai, todo mundo puxando para um lado e o Brasil tentando manter sua posição de multipolaridade. Nós vamos ter agora no G20 a visita aqui do Xi Jinping, né? Que vai vir aqui exatamente discutir a questão da Rota da Seda, né? A China quer que o Brasil participe da Rota da Seda. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ficam profundamente incomodados com isso. Ao que me parece, o encaminhamento que o presidente Lula vai dar é exatamente de estreitar as relações com a China, né? Mas isso sempre com muita mediação, com muita, vamos dizer assim, cautela, né? A pergunta que eu fiz ao senhor, deputado, o senhor inclusive mencionou na resposta, é justamente porque o Brasil hoje, além de ser parceiro da China nos BRICS, que tem sido aí um conglomerado alternativo ao FMI, até mais poderoso que o próprio FMI, o Brasil tem na China o seu grande parceiro comercial, né? A China compra da gente muito mais do que nós vendemos para ele. O resultado da balança comercial é superavitário há muito tempo, enquanto os Estados Unidos exigem, além de nos fazer bastante veto em diversas ações, boicotes e tudo mais, eles exigem a reciprocidade da balança comercial. Então, nós acabamos, a nossa balança com eles é deficitária há 14 anos, nós acabamos comprando muito mais do que vendemos. A pergunta que eu fiz para o senhor é assim, na opinião do senhor, a China não é um parceiro melhor, mais leal para nós? Olha, eu não sei te dizer, fazer esse tipo de julgamento,
Mas veja bem, a nossa relação com a China, o que a gente vende para a China é produtos primários. Nós estamos vendendo petróleo, nós estamos vendendo soja, nós estamos vendendo ferro, né? São esses, vendemos carne também, né? Mas a gente precisa estabelecer um padrão de relacionamento com a China, né? Onde a gente também possa exportar produtos industriais, né? Nós temos que ter essa condição. Essa condição até agora não está dada, até porque a indústria chinesa está se desenvolvendo tecnologicamente com uma rapidez muito grande, né? Por exemplo, nós estamos sendo grandes importadores de carros elétricos, né? A quantidade de carros elétricos chineses entrando no Brasil deu um salto gigantesco. Agora, isso vem de que forma? Nós queremos que eles instalem uma indústria de carros elétricos aqui, mas até agora isso não se efetivou. Então, veja bem, a gente quer ter uma relação onde haja transferência de tecnologia para o Brasil, que o Brasil possa exportar para a China produtos industriais, que a gente não fique parado aí nos produtos de produtos básicos. Então, nós precisamos mudar um pouco esse padrão de relacionamento com a China também, né? Apesar de que o diálogo com a China é um diálogo bom, mas a gente precisa almejar sempre um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento industrial do nosso país. E a expectativa que vocês têm, que o governo tem, que o governo transmite a vocês no Congresso, é de que essa reunião do G20 pode alavancar isso? Com certeza, nós vamos ter uma reunião importantíssima do G20. O Brasil já está apontando questões importantes para o debate, a questão da transição ecológica, a questão da distribuição de renda, né, da redução da desigualdade, da tributação dos capitais que transitam pelo mundo, né? Então, o Brasil está apontando, está pautando um G20 muito importante. E eu acho que nós vamos ter um resultado grande. E, lógico, as bilaterais que o governo vai fazer, especialmente com a China, vão ter destaque também nesse processo. Eu quero agradecer demais a participação do deputado Carlos Zaratini, vice-líder do governo no Congresso, aqui no nosso programa. Obrigado pelas informações, viu, deputado? Eu te agradeço e uma boa tarde a todos e todas que nos ouviram. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere a entrada do Brasil no primeiro laboratório de luz gama da América do Sul. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta agora para falar sobre esse novo convênio da pesquisa científica brasileira com os demais países da América do Sul. O Brasil vai integrar o primeiro observatório de pesquisas de raios gama do hemisfério. O local para a instalação desse novo parque é o Parque Astronômico do Atacama, no norte do Chile, e o observatório vai ser chamado de Observatório Austral de Raios Gama de Amplo Campo de Visão. O Brasil será um dos cofundadores. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o doutor em física Ulisses Barres de Almeida, que é do CBPF, do Centro Brasileiro de Pesquisas do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, me perdoem. E ele vai conversar com a gente sobre esse projeto que o Brasil passa a integrar. A construção do novo centro começa no ano que vem. Boa tarde, doutor. Obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Primeiro, eu queria que você explicasse aí para o nosso telespectador. A gente tem um público bastante interessado, mas nem todo mundo é tão bom em física assim. O que seriam esses raios gama, doutor? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Edmond. Os raios gama são parte do espectro eletromagnético, eles são a faixa mais energética do espectro eletromagnético e, de fato, os raios gama que a gente estuda com esses observatórios, como o SWGO,
que você mencionou, né, que a gente está participando agora, são o tipo de radiação eletromagnética mais energética produzida no universo. Então, nós estamos observando o universo, nós observamos o universo na faixa mais extrema de energia do espectro eletromagnético. Muito bacana. E como é que foi a incursão do Brasil nesse projeto? O Brasil já tem algumas colaborações com laboratórios instalados no Chile, como telescópios. Como é que se deu mais esse acordo, professor? Então, o Brasil tem uma enormidade de convênios e participação em observatórios no Chile, mas também em outros lugares do mundo, né? Nessa área particular de altas energias, o Brasil também está envolvido num outro observatório muito importante, também de raios gama, mas com características diferentes do SWGO. Por isso a gente fala que mesmo assim o SWGO é o primeiro, porque é o primeiro desse tipo, depois a gente pode falar um pouquinho em detalhe sobre isso, que chama CTA, Cherenkov Telescope Array Observatory. Mas o SWGO é um projeto que surgiu nos meados da década passada e foi lentamente gestado, em parte na Europa e em parte no Brasil, no próprio CBPF, através do intercâmbio de pesquisadores italianos e alemães que durante algum tempo vieram para o CBPF e também portugueses, e começaram a discussão sobre a instalação de um primeiro observatório desse tipo no Hemisfério Sul, né? Até aquela época, mais ou menos em 2015, 2016, quando as conversas começaram sobre esse projeto, estava entrando em operação um observatório americano dessa mesma área no México, que era, de fato, não o pioneiro, mas o primeiro observatório a atingir um nível de sensibilidade que significava muitos resultados científicos, um potencial de grandes resultados científicos. Então, uma segunda geração de instrumento que realmente ia fazer o breakthrough na área, né? E os chineses estavam discutindo a instalação de um observatório na China que veio a se concretizar em 2020, 2021. Porém, o céu nessa faixa de energia e com esse tipo de instrumentação de amplo campo de visão só tinha sido observado até então, ou estava planejado, né, ser observado em meados da década passada no hemisfério norte. Então, tinha uma carência de propostas para o hemisfério sul, e foi assim que o projeto foi gestado. Ele não foi gestado com esse nome, ele não foi gestado com essas características. O SWGO, que a gente fala hoje, ele surgiu depois da fusão de uma proposta americana para o hemisfério sul, americana e alemã para o hemisfério sul, e essa proposta portuguesa, brasileira e italiana para o hemisfério sul, que se concretizou em 2019. Então, a comunidade internacional, em vez de fazer dois projetos separados, entendeu que era melhor se unir. Hoje nós somos 15 países, crescemos muito a partir desses 5 iniciais, e começamos, então, uma colaboração internacional em 2019, que tem crescido ao longo dos últimos anos e agora chega no que a gente diz a conclusão da fase de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, o Brasil está envolvido, e o CBPF em particular, desde o germe, né, desde a primeira ideia desse observatório. Muito bacana, e olha algumas características interessantes. O laboratório, o SWGO, como o doutor citou, vai ser instalado numa altitude de 4.770 metros. E o que é interessante que a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, a gente está aqui inclusive com uma figura colocando na tela nesse momento para o telespectador ver. Este laboratório vai ser dotado de até 5.000 detectores de Cherenkov. Só me perdoe se a pronúncia estiver equivocada. E esse laboratório, todo pelas informações que a gente tem, vai ocupar uma área de 1 quilômetro quadrado. Olha que coisa interessante. É uma estrutura considerável. Existe algum similar no mundo, doutor? Então, na verdade, quando a gente começou a discutir a construção do SWGO, o nosso paradigma era o Observatório Americano no México, que eu comentei inicialmente, que chama HAWC, que é um observatório de menor escala do que essa que você descreveu que o SWGO vai ser. Porém, no meio tempo, né, depois já da fundação da colaboração SWGO em 2019,
os chineses lançaram o observatório novo deles, o LASSO, que tem uma escala, aí sim, parecida com essa que você descreveu do SWGO, e os resultados foram tão formidáveis que se tornaram o novo parâmetro da área. Então, quer dizer, durante o seu processo de gestação, de P&D, o SWGO teve que crescer para responder aos novos resultados que os chineses obtiveram no Tibete, e por isso atingiu essa escala tão grande, que no início não estava no nosso horizonte, mas agora certamente está, e só significa que cientificamente o potencial de um observatório como esse é muito maior do que a gente esperava de início, e justifica uma ampliação da escala e da sensibilidade do instrumento. As informações que eu tenho são de que o laboratório tem um custo estimado de 60 milhões de dólares e que a parte brasileira está sendo financiado. O nosso partícipe na iniciativa é o CBPF, mas com parceria do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, o LIP de Portugal, e tem financiamento a iniciativa do MCTI e da FAPERJ, a Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. A construção começa no ano que vem, doutor, e como é que vai funcionar essa parceria? Vai ser como, por exemplo, com o uso dos telescópios, o pesquisador brasileiro vai poder reservar algum horário, algum dia para ele participar? Então, na verdade, esse observatório é um pouco diferente dos telescópios tradicionais, né? A primeira coisa, ele não é um observatório de apontamento, ou seja, um telescópio que você direciona para uma fonte específica. Ele é o que a gente chama de um observatório de varredura, mas mais especificamente ainda um observatório de trânsito, ou seja, ele fica parado, os detetores ficam parados, observando sempre a mesma posição no céu, que basicamente é praticamente todo o céu visível da localização que ele está, e vai coletando a informação conforme o dia vai passando e o céu vai passando em cima do observatório. Então, a cada dia ele revisita as mesmas regiões do céu, integrando continuamente o sinal. Por isso, não é necessário que o pesquisador decida que parte do céu observar ou reserve um tempo. Os dados simplesmente vão sendo acumulados ao longo do tempo. É um mecanismo de observação bastante passivo. Então, nesse sentido, ele envolve muito menos a interação de um operador, mas ele adquire dados continuamente que depois são analisados, são arquivados e são analisados conforme o interesse dos pesquisadores. Uma grande máquina de produção de dados de ciência básica, o senhor diria? Muitos dados, muitos dados. A quantidade de dados desses observatórios são muito grandes. É um observatório da escala de terabytes, de vários terabytes por ano, de dados já processados. O senhor me perdoe, para a gente que é leigo, que tipo de aplicação esses dados têm? Que tipo de informação vocês conseguem tirar? Dá para ver origem do universo? Dá para pesquisar matéria escura? O que vocês pretendem fazer com isso? O portfólio científico do SWGO e dos observatórios Gama desse tipo, né, de energia extrema, é muito amplo. Basicamente, o que está por detrás da física que a gente vai observar, da física da produção dos raios gama, é o que a gente chama de raios cósmicos, que são partículas elementares da física, por exemplo, prótons, fragmentos nucleares, elétrons, muito energéticos, que são acelerados nos processos astrofísicos mais extremos. Explosão de estrelas, vizinhanças de buracos negros, colapsos estelares, ou seja, os fenômenos mais dramáticos que você tem no universo, ou quando esses fragmentos nucleares ou partículas interagem e colidem com matéria que está no cosmos, ou seja, em nuvens moleculares, ou em regiões em torno das fontes que aceleram eles, e produzem como se fosse processos físicos como nos aceleradores de partículas, né? Todos esses processos, eles geram sinais em raios gama. Então, quando a gente observa os raios gama, a gente está traçando as populações de partículas energéticas do universo, as partículas mais energéticas do universo. E por que elas são importantes? Porque essas partículas só podem se originar, como eu disse, em sistemas muito extremos, em condições astrofísicas muito extremas. Então, eles são diagnósticos dessas regiões extremas do universo.
Como eu falei, é um número muito grande de objetos que tem a possibilidade, com diferentes mecanismos, acelerar e produzir essas partículas de alta energia, seja na galáxia como fora dela. Mas o que eles têm em comum é isso, são os fenômenos astrofísicos catastróficos mais energéticos do cosmos. E é isso que a gente busca. É claro, você mencionou também matéria escura. Matéria escura é uma outra meta importante do SWGO, e o SWGO vai ser um observatório capaz de buscar sinais de matéria escura com muita sensibilidade. Como isso? Porque os modelos teóricos que prevêem o que seja matéria escura, que é algo ainda desconhecido dos físicos, mas existem muitos modelos, alguns deles prevêem que as partículas que compõem a matéria escura podem decair ou interagir e gerar, como resultado dessa interação, sinais em raios gama. Então, se esses modelos estiverem corretos e o SWGO tiver a sensibilidade suficiente para detectar, ele vai poder buscar os sinais de raios gama em regiões como, por exemplo, o centro da galáxia. E é por isso que é importante que ele esteja no hemisfério sul, porque o centro da galáxia, que é uma das fontes mais interessantes em termos de processos astrofísicos extremos, mas também para buscar sinal de matéria escura, só é visível do hemisfério sul. Então, realmente, a gente vai abrir uma nova janela astrofísica, que eu diria que é a última janela astrofísica a ser aberta, porque é uma energia extrema, que só foi observada até agora pelos chineses no observatório LASSO, a faixa de energia de peta-electron-volts, e nós vamos observá-la pela primeira vez do hemisfério sul, o que nunca foi feito. Então, de fato, é uma nova janela astronômica. A gente vai observar um céu que nunca ninguém observou antes. A gente espera muitas descobertas por isso. Para quem está em casa curioso com esse ramo de pesquisa, onde estão os principais grupos de pesquisa dessa área no Brasil hoje, antes de ter esse novo laboratório? Então, os principais grupos, tem vários grupos espalhados, estão muito concentrados no eixo Rio-São Paulo, né? Pesquisadores da USP, a USP Capital, USP de São Carlos, o CBPF no Rio de Janeiro, mas tem diversos outros grupos no Paraná, no Nordeste, outros lugares no interior de São Paulo que também participam dessa área de raios gama. Então, quer dizer, é uma área que tem já um contingente bastante importante de pesquisadores brasileiros e que com o SWGO a gente espera que cresça mais ainda. A produção científica, imagino que deve ser bastante relativa, bastante coisa publicada por brasileiros? É muito consistente a publicação nessa área pelos brasileiros, seja do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista teórico. Hoje o Brasil também produz instrumentação, nós desenvolvemos detetores para esse observatório, outros grupos desenvolvem também instrumentação para outros experimentos relacionados, né, à área. Então, não só produção científica pura, digamos assim, resultados científicos, mas também instrumentação científica que depois tem spin-offs com a indústria, envolvem a indústria, o que significa um alto grau de maturidade da comunidade. Interessante, o senhor falou, os detetores desse laboratório que vai começar a ser construído, esse novo laboratório, vão ser feitos aqui também? Vão ser feitos aqui também. Nós, como é comum nessas grandes colaborações internacionais, durante a fase de pesquisa e desenvolvimento, os diversos grupos no mundo, que são dezenas de institutos, fazem propostas e desenvolvem propostas para o que comporá, né, o que será o detetor do observatório. E nós fizemos a proposta para um dos detetores do observatório e essa proposta está indo adiante. Então, provavelmente, o Brasil vai ser um dos fornecedores dos detetores do SWGO com tecnologia desenvolvida no Brasil, no CBPF, em parceria com o Instituto LIP de Portugal, que foi mencionado anteriormente, e envolvendo a indústria brasileira. Que bacana, deve sair uma licitação mais para frente aí para a indústria para seguir um projeto que vocês desenvolvam. Exato, exato.
Muito legal. E a construção começa no ano que vem? Qual que é a previsão de conclusão? Qual que vai ser também, doutor, se eu me permitir, a participação brasileira? O senhor falou que vai ter essa parte com detetores. A gente vai fornecer detetores? A gente vai entrar com dinheiro? Como é que vai ser isso? Então, agora nós estamos no momento de finalizar o P&D do observatório. Então, nós decidimos o sítio de instalação, nós temos que consolidar a tecnologia que vai ser usada, então definir exatamente as características dos detetores, os tipos de detetores que vão ser admitidos no observatório, né, na sua forma final. Obviamente sempre tem ajustes depois, porque as coisas têm que ser testadas em altitude, né, por enquanto são desenvolvimentos de laboratório, mas a cara geral do observatório vai ser definida, e vai se começar o processo de pedido de financiamento, que todos os países membros vão fazer em paralelo. E é um processo longo, de meses, muitos meses, às vezes até alguns anos, para os recursos serem conseguidos. O que significa que ano que vem, provavelmente, o SWJ deve começar com uma pequena célula de testes, o que a gente chama de rede de engenharia, ou seja, alguns detetores que vão formar um pequeno núcleo para a gente testar que o observatório, os detetores respondem no sítio, tal como no observatório e tal como previsto nas simulações de computação, né? Nas simulações computacionais que são feitas para prever o comportamento do instrumento. Então, enquanto a gente pede recursos grandes para a construção, faz-se esse array de engenharia, essa rede de engenharia, para ajustar os detalhes do instrumento. Uma vez comecem a chegar os recursos importantes, né, para a construção, e a gente fala de muitos milhões, dezenas de milhões de dólares dos diversos países envolvidos, aí começa-se a construção para valer, né? O que não significa também que se constrói o observatório todo de uma vez. Às vezes o fluxo de recursos é tal que você constrói ele em fases, em estágios, sempre claro, com objetivos científicos claros e relevantes em cada uma. Mas o que pode-se dizer é que o SWJ deve começar em 2026, e a construção séria, né? Então, o array de engenharia ano que vem e a construção do observatório em si em 2026. E essa construção deve levar alguma coisa entre 3 e 4 anos. Ou seja, em 2030 a gente esperaria ter um array bastante consistente para fazer descobertas relevantes, né? Essa é a ideia. Nossa, eu quero agradecer demais aí a participação do Ulisses Barres de Almeida, do CBPF. Muito obrigado pelas informações, essa informação quentíssima aí, recente o anúncio, e sucesso para vocês aí na empreitada. Espero que a gente se fale mais vezes para ir acompanhando a evolução. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estou sempre à disposição, é um prazer. O programa Brasil Consciência dessa semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos por nós, estão aí na tela nesse momento os nossos endereços. Nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente. Um abraço.